Em 2030, o Brasil será considerado o quinto país com maior número de população idosa. A nossa taxa de fecundidade, ela continua caindo e a nossa expectativa de vida continua aumentando. E isso impacta na velocidade de envelhecimento da população brasileira, que é considerada uma das maiores do mundo. Isso, com certeza, vai gerar um impacto na nossa sociedade. Esse é o imperativo demográfico do século XXI e, por isso, nunca foi tão importante nós falarmos sobre o envelhecimento. O meu nome é Natália Garção e nós vamos iniciar a aula de Fisiologia do Envelhecimento. Ponto número 1, o que significa envelhecer, pessoal? O envelhecimento, ele contempla alterações estruturais e funcionais que vão impactar na vitalidade e na reserva dos tecidos e órgãos, que com o tempo eles vão se tornar mais vulneráveis. O processo de envelhecimento, ele acomete todos os indivíduos de uma mesma espécie. E ele até tem pontos semelhantes, mas de uma forma geral, esse é um processo bastante heterogêneo, né? Porque várias alterações, várias coisas podem influenciar nesse processo, como por exemplo, a nossa parte genética, o nosso habitat, os nossos hábitos de vida. E quando nós falamos de envelhecimento, nós precisamos saber sobre dois conceitos. Um é o conceito de senescência. A senescência, ela está ligada ao processo de envelhecimento fisiológico, que seria o processo de envelhecimento natural, que sofre pouco impacto de doenças e do ambiente externo. Já o processo de envelhecimento patológico é conhecido como senilidade, e nele as doenças e mesmo o meio ambiente vão impactar de forma negativa esse processo de envelhecimento. Vamos olhar para a figura 1. E aí, o que nós temos? A curva verde se refere ao processo de envelhecimento fisiológico. E o que nós notamos? Que conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos ter alterações funcionais, mas que essas alterações, elas não vão fazer com que nós nos tornemos incapazes. Por outro lado, quando a gente observa a curva vermelha, que se refere ao processo de senilidade, né, que seria o envelhecimento patológico, essas alterações funcionais, elas vão ocorrer, mas elas vão ocorrer de uma forma tão intensa que, eventualmente, elas podem ultrapassar o limiar de incapacidade. Então, esse é o ponto-chave. A diferença entre o processo natural de envelhecimento, o envelhecimento fisiológico e o envelhecimento patológico, é que, no envelhecimento fisiológico, nós não vamos nos tornar incapazes, perfeito? E agora, por que nós envelhecemos? O que acontece no nosso organismo que dá o start do envelhecimento? Existem diversas teorias que vão tentar explicar o motivo pelo qual o nosso corpo começa a envelhecer. As teorias genéticas, elas vão apontar para os erros que ocorrem, né, ao longo da vida, os erros que alteram a estrutura genética das células, vão tentar mostrar genes que são responsáveis pelo processo de envelhecimento e vão falar dos telômeros, que estão super na moda. Os telômeros, eles são pedacinhos do DNA que ficam na parte superior e inferior dos cromossomos, ficam nas extremidades. E a função desses telômeros é justamente proteger o DNA. Conforme as células elas vão se replicando, esses telômeros eles vão encurtando, até que, com o passar do tempo, eles ficam tão pequenininhos que eles param de exercer a sua função, e isso implica na replicação celular. Por isso, os telômeros eles são considerados biomarcadores do envelhecimento a nível molecular e por isso eles estão sendo tão estudados. Em relação às teorias bioquímicas, elas apontam para o metabolismo energético, para a geração de radicais livres e também tentam mostrar como a saúde mitocondrial influencia no processo de envelhecimento. E, por fim, em relação às teorias fisiológicas, elas falam de como os hormônios, né, o nosso sistema endócrino pode também influenciar no envelhecimento. Agora, o mais importante é nós compreendermos quais são as alterações que, de fato, podem ser atribuídas ao processo natural do envelhecimento. E, para isso, nós vamos acompanhar o seu Odair, que é o nosso paciente saudável de 75 anos, ao longo do dia dele. E nós vamos tentar exemplificar quais são essas alterações secundárias ao processo natural do envelhecer e como que elas impactam na vida desse senhor. Nesse primeiro vídeo, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção e tentassem descobrir quais são as alterações que, de fato, nós podemos atribuir ao envelhecimento fisiológico. Vamos iniciar?
Nessa cena, nós pudemos acompanhar o despertar do seu Odair. Então vamos aproveitar e falar sobre o sono. As alterações do sono que são decorrentes do processo de envelhecimento, elas acontecem por volta dos 60 anos. E vocês perceberam o horário que o seu Odair acordou? Bem cedo, não é mesmo? E esse hábito dos idosos de irem dormir mais cedo e acordarem mais cedo está relacionado a uma alteração do ciclo circadiano que ocorre de fato secundária a um processo de envelhecimento natural. Além disso, vocês notaram que um simples bater de porta foi o suficiente para acordar o seu Odair, dando a impressão que ele estava num sono mais superficial? Isso, de fato, também é uma alteração que ocorre secundária ao envelhecimento. E agora nós vamos ver um pouquinho mais sobre a arquitetura do sono. Quando nós vamos deitar, até o momento que de fato nós iniciamos o sono, isso se refere ao nosso tempo de latência. No adulto, esse tempo de latência ele dura cerca de 10 minutos. Já nos idosos, esse tempo é maior. Isso significa que os idosos eles têm mais dificuldade para iniciar o sono. Assim que nós dormimos, nós entramos no sono não REM. E é justamente o sono não REM que é o mais alterado com o envelhecimento. O sono não REM, ele tem 4 estágios. O 1 e 2 se referem a um sono mais superficial. Já o 3 e 4 são os estágios do sono mais profundo. Inclusive, no estágio 4, nós temos aquelas ondas lentas, que são responsáveis pela nossa recuperação fisiológica. E no idoso? No idoso, os estágios 1 e 2, eles estão aumentados. Portanto, os idosos, eles de fato têm um sono mais superficial e por isso eles estão sujeitos a esses vários despertares ao longo da noite que fazem com que o seu sono seja mais fragmentado. E em relação aos estágios 3 e 4, no processo de envelhecimento, eles estão reduzidos. Depois que nós passamos pelo sono não REM, nós entramos no sono REM, que é aquele sono responsável de fato para a nossa restauração, para a nossa recuperação. O sono REM no envelhecimento, ele sofre pouco impacto. Às vezes ele pode estar um pouquinho reduzido, mas não tão alterado como o sono não REM. Mas e a necessidade de sono no idoso? Não é menor que a do adulto? Normalmente a gente pensa isso, né? Que o idoso ele precisa de menos tempo de sono. Mas isso, pessoal, não é verdade. A recomendação de sono, de horas de sono diárias, é igual no adulto e é igual no idoso. A recomendação é de 6 a 9 horas de sono por dia. E agora, vocês observaram a dificuldade do seu Odair em avaliar o horário que estava no relógio? Então, vamos aproveitar e falar das alterações visuais que ocorrem no processo de envelhecimento. A presbiopia é, de fato, a alteração visual secundária ao envelhecimento. E ela ocorre por uma dificuldade do cristalino em realizar a acomodação, porque ele vai ficando menos flexível com a idade. E qual que é o impacto? Justamente como nós vimos no vídeo. É de focalizar os objetos. E por isso, normalmente, nós vemos os idosos fazendo aquela movimentação de trazer para perto, para longe, justamente para tentar fazer essa acomodação. Além dessa alteração, nós vemos também uma menor tolerância à claridade, o que faz com que o idoso ele tenha dificuldade de se adaptar numa mudança de um ambiente escuro para um ambiente claro. Além disso, eles têm uma menor capacidade de distinguir as cores e tem também a questão da pitose senil. A pitose senil é quando nós temos uma atrofia do músculo elevador da pálpebra e também está associada à flacidez da pálpebra superior. Nós achamos que às vezes a correção, dessa pitose é meramente estética, mas isso não é verdade, porque a pitose senil ela pode influenciar também na visão, porque ela compromete a visão periférica do idoso, e por isso é tão importante nós fazermos essa correção. E agora vamos continuar a acompanhar o seu Odair. Ele já levantou e agora nesse vídeo eu gostaria que vocês prestassem atenção na pele, na marcha e na postura. Quais são as alterações que se justificam pelo processo de envelhecimento?
Nessa cena, nós pudemos observar bem a pele do seu Odair. E vocês sabem quais são as alterações da pele que estão associadas ao processo de envelhecimento? Vamos falar delas então agora. A pele do idoso, com o tempo, ela vai ficando mais ressecada. Isso ocorre principalmente por uma redução das glândulas sebáceas. Além disso, é muito comum os idosos apresentarem umas manchas na pele, como na imagem 5. Essas manchas, na realidade, são equimoses e elas são conhecidas como púrpura senis. O que ocorre é que a pele do idoso, por ser mais fina e por ele ter um capilar mais frágil, às vezes pequenos traumas que eles nem identificam no dia a dia, geram essas lesões. Os idosos, eles ficam muito preocupados com essas manchas, às vezes eles ficam com medo que possa ser algum problema hematológico, mas não tem nada a ver com a coagulação e é simplesmente, de fato, uma fragilidade da pele e do capilar. Em relação às rugas e à flacidez que vai ocorrendo na nossa pele ao longo do processo de envelhecimento, isso é secundário à redução do colágeno e também das fibras elásticas. E o cabelo branco, que todo mundo vai acabar tendo em maior ou menor quantidade ao longo do envelhecimento. Isso ocorre por uma redução da produção de melanina no bulbo capilar. E vocês notaram o seu Odair andando? Viram como a marcha dele é mais lentificada? Viram quando ele foi descer a escada, ele precisou se apoiar, o que mostra pra gente que talvez tenha uma alteração do equilíbrio? Quais são essas alterações que vão ocorrendo com a nossa postura ao longo do envelhecimento? Existem uma série de alterações da nossa coluna vertebral que vão predispor alterações na nossa postura e que vão impactar, portanto, na nossa marcha e no nosso equilíbrio. Uma dessas alterações é a hipercifose. A hipercifose, ela é uma acentuação do ângulo natural da nossa coluna torácica. Ela vai ocorrer por uma série de alterações a nível de osso, a nível de disco intervertebral e até da musculatura da coluna. A hipercifose, ela gera uma protusão dos nossos ombros e da nossa cabeça, fazendo com que haja uma alteração do nosso eixo gravitacional. O nosso corpo, ele vai tentar gerar uma série de mecanismos compensatórios para tentar voltar esse eixo gravitacional para o seu local original. Nós podemos observar muitos idosos, quando eles já têm uma posição mais fixa, né, por conta dessa hipercifose, fazendo a flexão dos joelhos para caminhar. E justamente essa flexão do joelho, ela é uma das últimas alterações que tentam corrigir essa mudança de eixo gravitacional. Além da hipercifose, pode ocorrer também em alguns idosos a hiperlordose, que é a acentuação do ângulo natural da coluna na região lombar. Essa hiperlordose, ela ocorre por uma fraqueza da musculatura que sustenta a coluna. E por que é importante nós vermos se os idosos eles têm hiperlordose? Porque ela gera uma série de outras alterações degenerativas que fazem com que o paciente possa ter dor, a famosa lombalgia. E agora, em relação à redução da altura. Nós sabemos que, conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos diminuindo de tamanho. Uma série de eventos ocorrem na nossa coluna vertebral, até em relação ao arco do nosso pé, que faz com que nós perdemos a estatura. Nós começamos a perder a estatura a partir dos 40 anos, e nós perder até 1 centímetro a cada 10 anos, sendo que ao longo da nossa vida, essa perda ela pode variar de 2,5 centímetros até 7,5 centímetros. E por que é importante a gente saber disso? Porque uma perda muito importante na altura, num curto período de tempo, não pode ser atribuída ao processo de envelhecimento. Então, nós estamos lá com um paciente e nós notamos que ele perdeu 3 centímetros em 1 mês. Isso é do envelhecimento? Não. Isso deve ser algum outro problema, por exemplo, uma fratura de vértebra, que é muito comum nos pacientes com osteoporose. E aí nós vimos que todas essas alterações posturais impactam no nosso eixo gravitacional e, portanto, vão alterar a nossa marcha e o nosso equilíbrio. Vocês conseguiram avaliar a marcha do seu Odair? Então, o que nós sabemos da marcha nos pacientes idosos? Ocorre uma diminuição do balanço dos braços. Lembrando que o balanço dos braços é um mecanismo importante para nós mantermos o equilíbrio durante a marcha. Vocês viram que ele precisou se apoiar, não é mesmo? Isso mostra pra gente que existe aí
sentir um desequilíbrio ao andar. Além disso, os pacientes idosos, eles tendem a andar com os pés mais separados. Isso é justamente um mecanismo compensatório para que tente ficar mais equilibrado durante o andar. Só que essa base alargada, ela impacta nos passos, que vão se tornar mais curtos, e, portanto, a velocidade ao caminhar também vai ser reduzida. E agora, o seu Odair já acordou, ele já foi lá no jardim e ele vai tomar café da manhã. E eu gostaria que vocês prestassem atenção na mesa, nos componentes da mesa do café da manhã do seu Odair. Essa mesa é uma mesa comum a um paciente idoso. E quais são esses componentes que podem estar associados ao processo do envelhecimento? Vamos observar? O seu Odair já tomou o café da manhã. E vocês perceberam o quanto de açúcar ele precisou colocar naquele café com leite? Então vamos continuar falando dos órgãos dos sentidos e vamos iniciar pelo paladar. É comum, com o envelhecimento, uma perda do paladar. E além disso, ocorre uma alteração da percepção gustativa, que é o que nós chamamos de disgeusia. Uma das principais alterações que ocorrem, que vão impactar no paladar, é a alteração na liberação da saliva, fazendo com que a boca dos pacientes idosos fique mais seca. E qual que é o problema de ter a disgeusia e a perda de paladar? É que isso impacta diretamente no apetite. Vocês já viram que muitos idosos acabam tendo uma baixa ingesta e muitas vezes um dos fatores que leva essa baixa ingesta alimentar justamente é a falta de apetite. Com o envelhecimento, é comum que o gosto doce ele fique preservado. Então, os idosos, eles muitas vezes têm uma preferência por coisas mais adocicadas. Já em relação ao sal, a percepção do sal da comida, ela vai caindo ao longo do envelhecimento. E por isso, muitas vezes, os idosos, para sentir o sabor, eles precisam ou salgar muito ou temperar bastante a comida. Em relação ao olfato, ele também tem uma alteração ao longo do processo de envelhecimento. Existe uma redução da nossa percepção olfatória. E isso é mais um dos fatores que altera no paladar e, portanto, também vai alterar no apetite. Agora, em relação à sensibilidade. O envelhecimento, ele promove uma redução tanto da sensibilidade superficial, quanto da sensibilidade profunda. Lembrando que a sensibilidade superficial, ela está relacionada ao tato, à sensação térmica e à dor. Então, esses pacientes, eles acabam tendo um aumento do limiar tátil. Então, é comum que às vezes o idoso ele se queime, ele se machuque, justamente porque essa sensibilidade superficial está reduzida.
Em relação à sensibilidade profunda, ela é aquela que diz respeito à nossa propriocepção e, por isso, ela vai impactar no nosso equilíbrio. E isso também vai aumentar o risco de quedas nos pacientes idosos, porque altera a marcha e a postura. Uma outra alteração que pode ser atribuída à sensibilidade superficial é em relação a segurar objetos. Muitas vezes, os idosos eles têm alguma dificuldade em segurar os objetos, ainda mais se eles forem um pouquinho mais pesados por conta dessa alteração. E agora vamos dar um foco na mesa do seu Odair. O que vocês notam? Então nós temos um suplemento, nós temos o leite e nós temos ali a nossa vitamina D. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os déficits nutricionais do paciente idoso. Os déficits nutricionais, eles ocorrem por 2 motivos no envelhecimento. Um deles é a baixa ingesta, que como nós já vimos, o paladar e o olfato vão impactar no apetite e por vezes o paciente acaba tendo uma ingesta reduzida com o envelhecimento. Além disso, mesmo que o paciente ele tenha uma ingesta adequada, por vezes há uma alteração na absorção de certos nutrientes. E quais são os nutrientes que nós precisamos prestar mais atenção em relação ao processo de envelhecimento? São 3, a proteína, a vitamina D e o cálcio. Em relação à proteína, os idosos eles têm uma necessidade proteica maior do que o adulto e é recomendado que eles consumam de 1 a 1,2 gramas por quilo de peso por dia de proteína. Então vamos imaginar um paciente de 70 quilos. Ele precisaria de uma ingesta de cerca de 80 gramas de proteína. Isso é bastante, pessoal. Por isso é tão importante um acompanhamento nutricional ao longo do processo do envelhecimento, porque através desse acompanhamento, o idoso ele vai ser esclarecido em relação a quais alimentos são mais proteicos, como que ele pode fazer essa ingesta ao longo do dia, mas muitas vezes, mesmo fazendo esse ajuste dietético, ele ainda não consegue alcançar essa meta. E por isso nós precisamos usar de outras formas para auxiliar ele a alcançar a meta proteica, e uma das formas é através da suplementação. Em relação à vitamina D, é muito comum que os idosos tenham uma hipovitaminose D, e por isso que é importante fazer os exames laboratoriais para identificar essa alteração. O que nós queremos é que o idoso ele tenha uma vitamina D acima de 20 nanogramas por ml. E caso ele não tenha esses valores, é muito importante fazer a reposição de vitamina D que o seu Odair está fazendo. E por fim, em relação ao cálcio, a indicação é que o idoso consuma cerca de 1.200 miligramas por dia. Nós queremos que ele consiga alcançar isso através da dieta, com o consumo de laticínios. Mas também, às vezes, ele não consegue alcançar essa meta e aí nós precisamos ajudar. Como nós podemos fazer isso? Através da suplementação, dos leites enriquecidos com cálcio, do leite pó e, se também não conseguir dessa forma, através dos comprimidos. E aí, agora nós vamos aproveitar, porque nós vimos na mesa do seu Odair que ele usa metformina. E vocês já notaram que é bastante comum os pacientes idosos usarem metformina, e agora nós vamos entender o porquê. Então vamos falar das alterações hormonais durante o processo do envelhecimento. Em relação à função tireoidiana, nós sabemos que existe uma redução da conversão de T4 para T3 no idoso. Isso faz com que os níveis de T3 sérico eles estejam um pouco reduzidos, os níveis de T4 total estão mantidos e os níveis de T4 livre normalmente estão mantidos, mas também podem estar reduzidos. Além disso, o TSH ele pode estar um pouco aumentado. Vejam, essas são alterações normais do processo de envelhecimento e não indicam nenhuma tireoidopatia. Agora, em relação ao perfil glicêmico, é bastante comum, quando nós pedimos um perfil glicêmico para os pacientes idosos, que eles tenham uma alteração da glicemia de jejum e da hemoglobina glicada. Isso ocorre porque existe uma alteração da composição corporal do idoso que predispõe ao aumento da resistência periférica de insulina, e por isso é muito comum que os pacientes idosos façam uso da metformina.
Em relação aos hormônios sexuais, eles vão se reduzir ao longo do processo de envelhecimento. Os estrogênios nas mulheres e a testosterona livre e total nos homens. E aqui a ressalva é que a reposição hormonal não é indicada para todos os pacientes. Ela deve ser feita de forma individualizada, porque apesar de existir a redução desses hormônios sexuais, eles não geram tanto impacto na vida dos pacientes idosos. Em relação a outros hormônios, nós podemos falar do GH, que é o hormônio do crescimento, que normalmente está reduzido, o do cortisol, o PTH e a prolactina, que podem estar normais ou aumentados. Agora, o mais importante desse slide é nós fazermos uma reflexão sobre a solicitação dos exames complementares. Como nós podemos ver, muitas vezes os idosos eles vão ter alteração em relação ao valor de referência. Isso não significa um processo patológico e muito menos significa que nós precisamos tratar de forma medicamentosa algumas dessas alterações ou fazer outros exames complementares. Então, quando nós formos pedir exames para os idosos, em primeiro lugar, nós precisamos entender o motivo pelo qual nós estamos solicitando esses exames e nós precisamos fazer uma avaliação crítica desse resultado, para que nós não tomemos condutas potencialmente iatrogênicas. Agora, seu Odair já tomou seu café da manhã e ele vai se exercitar. E vamos tentar identificar nessa cena quais são as alterações que podem estar relacionadas ao processo de envelhecimento nesse momento da atividade física. E eu já vou dar uma dica aqui, pessoal. Olha esse perfil do seu Odair. E agora nós podemos ver o seu Odair se exercitando. E ele está de parabéns, não é mesmo, gente? Fez uma atividade aeróbica bem intensa. O exercício físico ele é importante em qualquer idade, mas para os idosos, especificamente, ele faz muita diferença no que tange à saúde óssea e muscular. E agora nós vamos entender o motivo. Em primeiro lugar, vocês notaram que o seu Odair ele precisou aumentar o volume lá no último e é muito fácil nós percebermos ao longo do processo de envelhecimento vários idosos que têm um comprometimento auditivo, não é mesmo? Aqueles pacientes que colocam o som da televisão em último ou que têm dificuldade para escutar quando eles estão falando no celular. Isso acontece porque ao longo do nosso processo de envelhecimento, a audição ela sofre um impacto. A alteração que está relacionada ao processo de envelhecimento se chama presbiacusia, e ela é uma perda neurosensorial, bilateral e simétrica, que no início compromete as altas frequências. Então, os idosos eles vão começar a notar uma dificuldade na discriminação da fala, principalmente daquelas vozes mais finas, as vozes femininas. É claro que conforme esse déficit ele vai evoluindo, nós vamos ter o comprometimento de outras frequências. Gente, identificar essa alteração auditiva no idoso é muito importante, porque hoje nós sabemos que o déficit auditivo ele está associado ao desenvolvimento de quadros de humor, como por exemplo depressão, e também tem um impacto em alterações cognitivas. Muitas vezes, os pacientes idosos, eles têm até vergonha de falar que têm problemas na audição, né? Ainda é bastante estigmatizante o uso da prótese
auditiva. Mas como nós podemos ver na imagem 13, essas próteses, elas estão ficando cada vez menores e cada vez mais discretas. Então é muito importante que durante a nossa avaliação geriátrica ampla, nós façamos o diagnóstico de déficit auditivo. Lembrando que para diagnosticar essa alteração, é necessário a realização de uma audiometria. E assim que esse diagnóstico está realizado, nós precisamos indicar o tratamento, que é realizado através da prótese. Quanto antes o idoso começar a utilizar a prótese auditiva, mais fácil ele vai se adaptar ao uso dessa prótese e menos impacto ele vai ter em relação ao quadro de humor e também às alterações cognitivas. E agora, eu queria que vocês se lembrassem aquele frame do seu Odair, porque a gente vai falar das alterações na composição corporal. Na imagem 15, nós temos duas colunas. A coluna da esquerda, ela se refere à composição corporal de um adulto. Já a coluna da direita, ela se refere à composição corporal de um idoso. E o que nós podemos pontuar? Ao longo do processo do envelhecimento, nós temos a redução de percentual de água, massa muscular e massa óssea. E nós temos o aumento percentual de gordura. E agora nós vamos falar de cada um desses elementos. Em relação à água, existe uma redução da água corporal total, principalmente no ambiente intracelular. Isso, associado ao fato de que os idosos eles sentem menos sede, aumenta o risco de desidratação nessa população. Além disso, um outro ponto muito importante é lembrar que as drogas hidrossolúveis elas vão estar em maior concentração sérica nesses pacientes e, por isso, o risco aumentado de intoxicação. Um exemplo de uma droga hidrossolúvel, que nós temos que ter muito cuidado quando utilizamos em idosos, é a digoxina. E agora, em relação à gordura, nós vimos que existe o aumento de percentual da gordura. E olhando a imagem 16, a gente já consegue identificar aonde que está esse aumento, não é mesmo? O aumento de gordura fica acumulado principalmente na região abdominal e visceral dos idosos. E por que é importante nós entendermos a composição corporal em relação à gordura? É porque hoje nós entendemos o tecido adiposo como um órgão endócrino. Ele libera hormônios e citocinas inflamatórias que conversam diretamente com o osso e o músculo. E naqueles pacientes que o percentual de gordura está muito aumentado, por conta dessa liberação hormonal e de citocinas, eles vão ter um impacto negativo, tanto na sua saúde óssea e muscular. Além disso, um outro ponto de atenção é em relação às drogas lipossolúveis, que vão ter o seu tempo de ação prolongado em idosos e, portanto, também vão ter um risco maior de toxicidade. Um exemplo de uma droga lipossolúvel que a gente não gosta de utilizar na população idosa é o benzodiazepínico. Em relação à massa muscular, nós temos um pico de massa muscular que ocorre por volta dos nossos 30 anos. Depois desse período, nós já vamos ter uma perda progressiva de massa muscular, sendo que dos 40 aos 70 anos, nós já podemos ter uma perda de 1/4 da nossa massa muscular. E após os 70 anos, essa perda se intensifica e nós podemos chegar a perder 15% da nossa massa muscular a cada 10 anos. Agora, quando a gente fala de massa muscular, na realidade o que importa é entender a nossa força muscular. Qual que é o impacto dessa massa muscular em termos de força muscular? E por que isso é importante? Porque é a nossa força muscular que dá a nossa capacidade física, né? Que vai determinar a nossa capacidade física. E é a capacidade física que impacta diretamente na nossa funcionalidade. E aí, lembramos do conceito de sarcopenia. Na sarcopenia, nós temos uma alteração da massa muscular, uma alteração que pode ser quantitativa e ou qualitativa. Por exemplo, aquele músculo que está muito infiltrado por gordura, ele tem uma qualidade ruim. E associada a essa alteração da massa, nós temos a perda da força muscular, que impacta diretamente na nossa funcionalidade. Por isso, é muito importante que a gente acompanhe a perda de massa muscular nos idosos, para que nós possamos tomar certas atitudes que visam retardar esse processo de perda. Por exemplo, o exercício físico que o seu Odair está realizando. Em relação à massa óssea, ela se comporta de forma muito semelhante à massa muscular.
Nós temos um pico de massa óssea que ocorre por volta dos nossos 30 e 35 anos e depois vai ocorrendo uma perda progressiva, sendo que essa perda de massa óssea ela é mais intensa nas mulheres, principalmente no período pós-menopausa. E o que faz que nós perdemos massa óssea ao longo do envelhecimento? É que ocorre uma estabilização na taxa de formação óssea e um aumento da reabsorção óssea e, com isso, uma perda progressiva. Por isso é tão importante, né, a densitometria, que a gente acompanhe aí a saúde da massa óssea do nosso paciente idoso, porque ele tem mais chance de desenvolver osteopenia e osteoporose. E aí, por fim, como nós estamos vendo aí o seu Odair se exercitando, nós percebemos que ele ficou bem cansado e, além disso, nós percebemos que ele foi atento em relação à frequência cardíaca dele. Ele urou o oxímetro antes de iniciar o exercício e depois. Vocês notaram os valores? Então, vamos falar um pouquinho do aparelho cardiovascular. O que ocorre com o envelhecimento? Existe um aumento da rigidez da parede arterial média. Isso porque a camada média da parede arterial ela vai ficar mais espessada ao longo do envelhecimento. Acaba que isso impacta no aumento da resistência periférica e também vai gerar um impacto na pressão arterial média, que também vai estar aumentada, principalmente a pressão arterial sistólica. Além disso, quando nós pedimos exames de imagem, é muito comum nós acharmos descritos as ectasias de aorta e grandes vasos, que são a dilatação dos vasos, que também são comuns ao processo do envelhecimento, e as ateromatoses difusa, que é aquela calcificação que ocorre na parede das artérias, em várias artérias do nosso corpo. Isso também está associado ao processo de envelhecimento. E agora, quando a gente pega um eco de um paciente idoso, quais são as descrições no eco que são frequentes e são relacionadas ao envelhecimento fisiológico? Então, a primeira delas é a hipertrofia do ventrículo direito. Isso é uma alteração muito comum que acontece, mas isso não gera nenhum impacto na hemodinâmica, nem na funcionalidade do paciente. Muitas vezes também nós vemos descritas as valvopatias discretas, uma insuficiência, um refluxo, mas que também não tem nenhuma alteração do ponto de vista hemodinâmico. Já em relação à fração de ejeção, ela se encontra preservada. A fração de ejeção reduzida não pode ser atribuída ao processo de envelhecimento e deve ser investigado alguma causa patológica que está impactando na fração de ejeção. E aí, conforme nós envelhecemos, nós temos uma redução da nossa frequência cardíaca máxima. E por que isso acontece? Porque existe uma resposta reduzida ao estímulo beta-adrenérgico. Então, vamos olhar aqui para o seu Odair. Vejam, quando ele estava em repouso, a frequência cardíaca dele estava marcando 75. E depois, ele fez um exercício bem extenuante, não é mesmo? Vejam que essa frequência cardíaca ela subiu para 95. Se o Odair fosse um paciente mais jovem, nós íamos esperar que subisse bastante essa frequência cardíaca, que ela fosse em torno de 100, 120. Mas nos idosos é frequente que a frequência cardíaca não suba tanto. Uma outra forma que nós podemos identificar isso é quando nós pedimos testes ergométricos. Muitas vezes, no resultado do teste, coloca que o paciente ele não conseguiu atingir a frequência cardíaca máxima. E agora, nós já sabemos o motivo por que isso acontece. Em relação ao aparelho respiratório, nós sabemos que com o processo do envelhecimento existe uma redução da complacência torácica, porque a caixa torácica ela perde a sua elasticidade. Além disso, ocorre um enfraquecimento da musculatura respiratória. Ao longo do tempo, isso impacta no declínio da função pulmonar. Além disso, em relação a volumes pulmonares, com o envelhecimento, nós temos uma redução do volume pulmonar. Lembrando que o volume pulmonar ele é a soma do volume residual com a capacidade vital. Com o envelhecimento, o volume residual ele tende a aumentar e a capacidade vital tende a reduzir. Porém, notem que assim, essas alterações, elas não vão impactar no dia a dia dos pacientes idosos. Nós vimos o seu Odair, ele fez bastante exercício, ele não precisou parar. Talvez o seu Odair, ele note que
tem um pouco mais, uma queixa maior de cansaço, ele pode ter uma menor resistência às atividades aeróbicas, mas isso não impacta no dia a dia dele, isso não faz com que ele não consiga fazer exercícios. Nós vamos notar essas alterações quando ocorre alguma intercorrência e que o idoso ele vai precisar da sua reserva pulmonar. Ou seja, quando esse paciente ele tem algum processo patológico, por exemplo, uma infecção bacteriana ou mesmo o COVID, quando ele pega a parte pulmonar, além de um TEP, ele vai ter áreas de comprometimento do pulmão, que vão gerar uma grande repercussão em termos de ventilação. Talvez essas mesmas alterações no paciente jovem, né, no paciente adulto, não gerasse tanta repercussão assim. Então, isso demonstra para a gente que todas essas alterações acabam impactando na reserva da função pulmonar. E por isso, pequenas alterações em termos de parênquima podem influenciar a tal ponto que esse paciente acaba levando a um processo de dessaturação ou até de insuficiência respiratória. E por fim, em relação à parte gasométrica, nós sabemos que com o envelhecimento ocorre a redução da PO2. Lembram da fórmula da PO2? A fórmula da PO2 ideal, ela tem lá o fator idade. E quanto maior a idade, menor a PO2 ideal. Agora, em relação ao PCO2, esse está mantido no envelhecimento. Então, o aumento de PCO2 não é uma alteração secundária ao processo de envelhecimento. E agora, nós vamos ver o seu Odair atendendo o filho dele. Ele tem uma consulta marcada e eu gostaria que vocês identificassem na parte do domínio cognitivo quais as alterações que podem ser normais ao processo de envelhecimento. Alô? É Theo? Levamos aonde? Ah, foi ontem, né? Tá bom, tchau. Opa, Filho, é aquele exame de anemia, né? isso, mas é mais fácil pegar tudo que tem aí, beleza? Ah, tá bom. Fala de anemia, lembro de você e sua irmã fazendo carência para tomar aqueles biotônicos com leite condensado e ovo Era de muito pata. ruim. Não, ovo de pato é sacanagem. Cada uma, né? Eles botavam pra sacanear a gente. Horrível, horrível. Tchau, meu filho. Pessoal, vocês conseguiram ver nesse vídeo como o seu Odair estava confuso? Tinha esquecido a consulta, demorou para reconhecer o filho no celular, foi buscar o exame. Essas alterações do domínio cognitivo são normais no processo de envelhecimento? E aquela anemia que ele falou? É muito comum nós vermos pacientes idosos com anemia. A anemia faz parte do processo normal do envelhecimento? Então, essas e outras perguntas nós vamos responder agora. Em relação ao sistema nervoso central, nós sabemos que com o envelhecimento existe uma redução do volume cerebral. Vamos olhar essa imagem. Essa imagem é de um paciente adulto. Vejam o sistema ventricular como está fininho e como nós praticamente não conseguimos enxergar os giros do cérebro. E agora, uma imagem de um paciente idoso normal, sem comprometimento cognitivo. Notem como existe uma redução do parênquima cerebral e como isso vai repercutir em alterações compensatórias, que são a dilatação do sistema ventricular e notem também
como os giros estão mais perceptíveis. Além disso, quando nós avaliamos uma tomografia de um paciente idoso, é comum nós vermos essas imagens que estão aqui na seta vermelha. Essas imagens se referem a áreas de gliose periventricular, que normalmente no paciente idoso está associado às alterações microangiopáticas, e elas são normais do envelhecimento. Porém, elas são normais nessa localização. Quando essas áreas estão em outros locais do cérebro, isso já não é natural, não pode ser atribuído ao processo de envelhecimento fisiológico e deve ser investigado. E agora, em relação às alterações cognitivas, o que faz parte de um processo do envelhecimento normal? Nós sabemos que existe uma redução da atenção no paciente idoso. Então, normalmente, os pacientes idosos, eles têm uma dificuldade, às vezes, de focar, eles ficam facilmente distraídos quando eles vão fazer alguma atividade que demanda maior atenção. Além disso, pode ocorrer uma menor velocidade de processamento, o que impacta na velocidade de pensamento. Existe também uma alteração da função executiva, e aí vamos lembrar, a função executiva, ela é a maestro das nossas habilidades cognitivas. Por isso, é comum com o envelhecimento que os idosos eles tenham algum problema em relação ao processamento, em relação à habilidade de reconhecimento e também de planejamento. E, em referência à memória, a memória também vai sofrer um impacto com o envelhecimento, principalmente a memória de curto prazo. E dentro da memória de curto prazo, a que mais se altera é a memória operacional ou a memória de trabalho. A memória episódica, ela também pode ser comprometida com o envelhecimento. Lembrando que a memória episódica é aquela que nos permite relembrar eventos vividos anteriormente. Agora, o que é muito importante nós ressaltarmos, que essas habilidades cognitivas, elas sofrem alterações. Muitas vezes, essas alterações são perceptíveis, tanto para o paciente quanto para os familiares. Mas essas alterações, elas não vão impactar na funcionalidade do paciente idoso. Então, quando nós temos alterações cognitivas, seja da memória, seja da função executiva, que fazem com que esse paciente idoso fique prejudicado no seu dia a dia, na realização das suas atividades diárias, isso não é normal e isso não é secundário a um processo normal do envelhecimento. Lembrando que antigamente existia um conceito de demência senil, que atribuía a demência meramente ao processo de envelhecer. E hoje nós sabemos que as síndromes demenciais, elas fazem parte do processo patológico de envelhecimento. Então, qual que é a ideia principal aqui? Saber que existem alterações nas habilidades cognitivas, mas que elas não vão impactar nem na funcionalidade, nem na autonomia do paciente idoso. E, portanto, alterações que gerem essas complicações devem ser investigadas. Agora, um outro ponto muito importante é em relação à função renal durante o envelhecimento. Nós sabemos que existe uma redução da função renal que leva a uma redução da filtração glomerular. Além disso, o rim dos idosos ele tem uma menor capacidade de concentração e conservação do sódio, o que predispõe nesses pacientes à hiponatremia e à hipocalemia. Aqui na imagem 24, nós conseguimos identificar até que o rim ele diminui de tamanho com o envelhecimento, e isso faz parte de um processo natural. E a creatinina? A creatinina normal no idoso é um parâmetro confiável da filtração glomerular? E a resposta para essa pergunta é não. E qual que é o motivo? Primeiro, a creatinina, ela é uma proteína muscular. Como nós vimos, os idosos, eles têm uma redução da massa muscular e, portanto, eles vão ter uma liberação reduzida da creatinina em nível sérico. Além disso, existe um aumento da secreção tubular de creatinina que ocorre por conta do envelhecimento. Portanto, o idoso, ele libera menos creatinina e ele perde mais. E, portanto, a sua concentração sérica vai estar reduzida e não necessariamente tem a ver com uma adequada filtração glomerular. E aí, o que a gente faz? Então,
Então, em primeiro lugar, nós precisamos fazer uma avaliação criteriosa na creatinina dos idosos. Ou seja, um paciente com 90 anos, com uma creatinina teoricamente normal pelo valor de referência de 1, talvez essa creatinina ela esteja aumentada já para esse paciente. Talvez o normal dele seja uma creatinina de 0,3 ou de 0,4. Uma outra forma para nós estimarmos a filtração glomerular é através da utilização da cistatina C. A cistatina C, ela também é uma proteína, mas ela não tem associação com a massa muscular e, portanto, ela é um parâmetro mais confiável para a avaliação da filtração glomerular. Principalmente nos pacientes acima de 90 anos, seria muito legal utilizar a cistatina C para ter uma medida mais acurada da filtração. Nós não costumamos usar tanto a cistatina C na prática pelo valor dela, porque ela é muito cara. E a anemia? Aquela anemia do seu Odair é normal? Todo paciente idoso vai ter anemia? O que nós sabemos em relação às alterações hematológicas é que, de fato, o processo de envelhecimento gera uma redução dos níveis de hemoglobina e hematócrito. Alguns autores, eles até sugerem um valor de referência para a população idosa diferente do valor de referência dos adultos. Mas como nós podemos ver na imagem 25, esse valor de referência é muito próximo, né? Não são grandes as alterações na hemoglobina e no hematócrito secundárias ao processo de envelhecimento. Ou seja, um HB de 7, 8 num paciente idoso não deve ser atribuído ao envelhecimento fisiológico e, portanto, a anemia ela sempre deve ser investigada. Além disso, há uma redução da resposta eritropoética e uma demora para iniciar a eritropoese. E qual que é o impacto disso no dia a dia do idoso? É que o idoso que pode... Se acontecer um sangramento, por exemplo, ele vai demorar mais tempo para conseguir aumentar novamente os seus valores de hemoglobina. Ele vai demorar mais tempo para se recuperar. E agora eu vou trazer os pontos mais importantes da aula para que você não esqueça. Número 1. Em relação aos conceitos, lembrar que senescência se refere ao processo de envelhecimento fisiológico e a senilidade se refere ao processo de envelhecimento patológico. Número 2. Todos os sentidos vão sofrer alguma alteração no processo de envelhecimento. Por isso é muito importante uma avaliação proativa, principalmente da audição e da visão, durante uma aplicação de uma avaliação geriátrica ampla, e nós devemos não só diagnosticar, mas como tratar essas alterações. Ponto número 3, lembrar que as alterações cognitivas do envelhecimento, elas ocorrem, elas podem ser perceptíveis, mas elas não vão impactar na funcionalidade do idoso. Se isso acontecer, precisa tomar cuidado e precisa investigar. Ponto número 4, lembrar que a creatinina nem sempre é um marcador confiável para avaliação da função renal e que nós temos, por exemplo, a cistatina C, se nós quisermos avaliar de uma forma mais acurada essa filtração. E, por fim, lembrar da anemia, que existe uma redução de hemoglobina e hematócrito secundário ao processo de envelhecimento, mas que essa redução é pequena e, portanto, a anemia ela deve ser sempre investigada. E agora nós finalizamos a aula de Fisiologia do Envelhecimento.